Bom dia, alunos. Na aula de hoje nós vamos ver conceito de logaritmo. Essa matéria está no módulo 2, capítulo 6. Um resumo da história. Os cálculos que aprendemos hoje nos anos iniciais da escola não eram de conhecimentos de todos em alguns séculos atrás. Por exemplo, na Europa do século XVII, as operações de multiplicar e dividir só eram ensinadas nas universidades e com técnicas bem diferentes das que usamos hoje em dia. No entanto, as grandes navegações buscavam novas terras de mercado e exigiam cálculos precisos e rápidos. O surgimento dos logaritmos. O aparecimento dos logaritmos ocorreu no século XVII. Nesse momento, nós iniciávamos no mundo a era das grandes navegações e ocorria a necessidade de trabalhar com números grandes que representavam as distâncias. E nós não tínhamos calculadora na época. Então, era importante fazer cálculos rápidos e precisos. Por isso, precisávamos arrumar uma maneira de transformar produtos em soma e divisão em subtração. Assim, os cálculos ficavam mais simples e mais práticos para aqueles que trabalhavam com a precisão na trajetória das grandes navegações. A ideia básica era substituir operações mais complicadas, como multiplicação e divisão, porque sim, multiplicação e divisão naquela época eram considerados operações difíceis, tanto que nós vimos que elas só eram vistas na universidade. Por operações mais simples, como a adição e a subtração. Então, o princípio inicial era transformar multiplicação em soma e divisão em subtração. Os principais inventores do logaritmo foram o suíço Birge, em 1552-1632, e o escocês John Napier, 1550-1617, cujos trabalhos foram realizados isoladamente. Napier trabalhava com as escalas que eram usadas para medir distâncias entre as estrelas. Como esses valores são muito grandes, ele precisou criar os logaritmos, principalmente o logaritmo que leva o seu nome, que chama logaritmo neperiano, para trabalhar com essas distâncias e poder fazer cálculos precisos. Em 1935, para comparar o tamanho relativo dos sismos, Charles Richter, sismólogo americano, formou uma escala de magnitude baseada na amplitude dos registros das estações sismológicas, ou seja, os abalos sísmicos são os tremores de terra, e o logaritmo também foi usado para criar essa tabela de amplitude. O princípio básico da escala é que as magnitudes sejam expressas na escala logarítmica, de modo que cada ponto da escala é um fator 10 vezes da amplitude de vibração, ou seja, um abalo de magnitude 4 ele será 10 vezes maior que o de magnitude 3 e 100 vezes maior do que o de magnitude 2 e 1000 vezes maior que o de magnitude 1. Repare que essa escala é bem diferente da que a gente trabalha normalmente, em que as distâncias são iguais. Então, na escala logarítmica usada para calcular a magnitude de sismos, ela é diferente. Ela tem uma amplitude 10 vezes maior do que a da vibração anterior. Então, vamos à definição de logaritmo. O que será um logaritmo?
Considere um número real positivo n e ponha a elevado a x igual a n. O valor único real do expoente x que verifica a relação anterior chama-se logaritmo do número n na base a. Escrevemos assim: x igual a log de n na base a, onde n tem que ser maior que zero, a maior que zero e a tem que ser diferente de 1. As restrições impostas à base do logaritmo, que são a maior que zero e a diferente de 1, provém das condições sobre a função exponencial e garante que o logaritmo exista e que seja único. A restrição de n maior que zero é porque a elevado a x é maior do que zero para todo valor de x em R. Dessa forma, temos também uma condição de existência para o logaritmo, que é n maior que zero. Exemplos de logaritmo. Log de 625 na base 5 é igual a 4. Por quê? Porque 5 elevado a 4 é igual a 625. Repare que o logaritmo ele é a função inversa da função exponencial. Vamos ver um outro exemplo. Log de 0,01 na base 10 é igual a menos 2. Por quê? Porque 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Log de 1 na base 3 é igual a 0. Por quê? Porque 3 elevado a 0 é igual a 1. Função logarítmica. A função logarítmica tem esse aspecto curvo abaixo, em vermelho. Consideramos a função exponencial x igual a elevado a y, onde a é maior que 0 e a é diferente de 1. O expoente y é um número relativo arbitrário, porém x será sempre um número positivo, e nós podemos aplicar a definição. Então, sendo assim, a função logarítmica será y igual a log de x na base a. Nas próximas aulas, nós veremos mais profundamente o gráfico da função logarítmica e sua definição. Agora é apenas uma introdução. Sistemas de logaritmos. O conjunto dos logaritmos de determinados números, tomados em relação a uma certa base, denomina-se sistemas de logaritmos. Esse é um exemplo de uma tábua de logaritmos que era usado na época do século XVII para fazer os cálculos que nós mencionamos anteriormente. Dentre a infinidade de valores possíveis para a base a matemática emprega, usualmente, 3 valores. Que valores são esses? Base 10, base 2 e base E. A base E é chamada de logaritmo neperiano. A base 10. Por que nós usamos a base 10 como base principal para os logaritmos? Porque o nosso sistema ele é decimal, ou seja, nós contamos de 10 em 10. Sendo assim, a base 10 ela é fundamental para os nossos cálculos. Base 2. Por que nós usamos a base 2? Usualmente, nós usamos o sistema binário para o cálculo em computação, onde nós usamos apenas o 0, 1. Sendo assim, o sistema binário é muito utilizado nos dias de hoje, então nós usamos a base 2. E a base E? A base E ela foi criada pelo Napier para calcular distâncias grandes entre as estrelas, e ela é usada até hoje para isso, para calcular as distâncias entre os corpos celestes. Então vamos ver. Se a base for 10, se o A for 10, o logaritmo ele é chamado de logaritmo decimal ou logaritmo de Bridges. E a equação decimal correspondente é y igual a 10 elevado a x. Nós denotaremos simplesmente por log, ou log com um 10 embaixo. Sendo assim, nós temos essas duas representações, log de x na base 10, onde eu escrevo a base, ou simplesmente log de x sem o 10, mas aí vai significar que tem um 10 ali na base.
Vamos ver agora a base E. Sendo E um número irracional que vale aproximadamente 2,71, repare que ele é uma dízima não periódica. O E, ele corresponde ao sistema neperiano, que é o sistema natural ou sistema hiperbólico. Ele é exclusivamente empregado em investigações teóricas ou pesquisas espaciais. A equação correspondente é y igual a e elevado a x. Denota-se o logaritmo neperiano correspondente pela notação Ln, ou seja, a gente pode escrever y igual a log de x na base E ou y igual a log n de x. Sendo assim, a gente não precisa especificar que é a base E, porque a simbologia log n já significa que é o logaritmo na base E. Essa simbologia ela foi feita em homenagem ao seu criador, que é o John Napier. Mais uma base importante, a base 2, que eu falei anteriormente, que é correspondente ao sistema binário, que é muito usado na computação. A equação correspondente será y igual a 2 elevado a x. Nós denotamos como logaritmo na base 2 e escrevemos assim, y igual a log de x na base 2. Então, voltando. Bases que nós costumamos a usar: a base 10, a base neperiana e a base 2. Mas agora a gente vai ver outras bases para você perceber como é. Vamos fazer juntos os exercícios? Usando a definição de logaritmo, nós vamos calcular os seguintes logaritmos: logaritmo de 128 na base 2, logaritmo de 16 na base 8, logaritmo de 0,08 na base 25, log de 243 na base 3, log de 0,001 na base 10, log de 8 na base 0,5 e log de 0,0016 na base 0,2. Nós iremos agora usar o nosso conhecimento de equação exponencial que vimos nas aulas anteriores para calcular esses logaritmos. Nós não precisamos ainda consultar a nossa tábua de logaritmo, porque a gente vai ver que é possível calcular. Vamos iniciar calculando log de 128 na base 2 igual a x, ou seja, eu quero calcular o valor do logaritmo de 128 na base x. Ao lado eu tenho a definição de logaritmo, em que eu transformo o logaritmo numa equação exponencial, e é essa definição que eu vou usar. Então eu vou fazer o 2, que é o a da base, elevado a x, igual a 128, que é o logaritmando. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 128. Agora, eu já tenho a equação exponencial e eu sei como resolver. 128 eu vou fatorar. Então, ficará 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Já tenho uma equação exponencial que está na mesma base, que é a base 2. Então, eu posso igualar os expoentes. X igual a 7. Letra B. Log de 18, log de 16 na base 8 igual a x. Novamente, eu vou usar a minha definição. O 8 é a base. Ele vai ficar elevado ao x e eu vou igualar o logaritmando. Então, 8 elevado a x igual a 16. Vou fatorar ambos os lados da minha equação. 2 elevado a 3 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a 4. Então, 3x é igual a 4, resolvendo essa equação, x igual a 4/3. Vamos a mais um exercício. Log de 0,08 na base 25 é igual a x. Então, eu quero calcular o valor do logaritmo de 0,08 na base 25. Novamente, eu vou usar a definição que está no quadrinho ao lado. Eu vou fazer 25 elevado a x igual ao logaritmando, que é 0,08. Então, ficará 25 elevado a x é igual a 0,008. Agora, eu preciso colocar todos os números na mesma base.
resolvendo a equação exponencial. 25 elevado a x é igual a 8 sobre 1000. 25 eu vou fatorar, é 5 ao quadrado. 8 sobre 1000 eu vou simplificar, que é 1,125. Agora eu vou fatorar o 125 e colocar na base 5 também. Sendo assim, vai ficar 5 elevado a 2x, porque eu vou multiplicar o 2 com x, e o 125 é 5 elevado a 3, que, subindo para o numerador, vai ficar 5 elevado a menos 3. Agora eu tenho uma equação exponencial com a mesma base. O que é que eu faço? Eu igualo os expoentes. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Então, esse quadrinho colorido que está aí ao lado, ele é importante para a gente memorizar, para poder resolver todas essas equações logarítmicas. Vamos a mais um exercício. Log de 243 na base 3 é igual a x. Novamente, eu vou usar a definição que está no quadro ao lado. 3 elevado a x igual a 243. E vou fatorar o 243. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5. Novamente, eu tenho uma equação exponencial com a mesma base. Então, x igual a 5. Letra E. Log de 0,001 na base 10 é igual a x. Novamente, eu vou usar a definição. 10 elevado a x igual a 0,0001. Vou escrever esse número decimal na base 10. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 4. X igual a menos 4. Verificou como você pode resolver algumas equações logarítmicas? Basta a gente usar a definição e transformar a nossa equação numa equação exponencial. Log de 8 na base 0,5 é igual a x. Então, 0,5 é igual a elevado a x é igual a 8. 1 meio é igual a x, que é igual a 2 elevado a 3. 1 meio eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 1. Elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Sendo assim, 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a 3. Menos x igual a 3, x igual a menos 3. Vamos ver outro. Log de 0,0016 na base 0,2 é igual a x. Então, 0,2 elevado a x é igual a 0,0016. 0,2 é 2 décimos. E 0,0016 é 16 sobre 10.000. Vou fatorar ambos os lados da minha equação e igualar a equação exponencial. Então, eu terei 2 sobre 10 elevado a x e o 16 sobre 10.000 é 2 sobre 10 elevado a 4. Sendo assim, x igual a 4. Letra H. Log de 1.331 na base 11 é igual a x. Novamente, eu vou usar a definição. 11 elevado a x é igual a 1.331. Vou fatorar o 1.331. Então, 11 elevado a x é igual a 11 elevado a 3. Sendo assim, x igual a 3. Vamos agora à nossa apostila. Essa matéria na apostila está no módulo 2, capítulo 6, das páginas 6 até a página 9. Para fixar o conteúdo, eu peço que você faça o exercício 1 da página 12, das letras A até a letra F. A correção está na sequência. Eu peço que você verifique a correção só depois de tentar fazer o exercício. Um abraço e fique com Deus.